Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área. Vem comigo, bora lá, mais uma maratona, mais uma resolução completa de vestibular para você. E a prova de hoje é a prova da Unicamp 2017. Então vamos começar aqui 2021 com muito conteúdo, com muito exercício de qualidade. Você encontra aqui, então já se inscreve, aproveita, ativa as notificações, fica por dentro aí do que há de melhor para você se preparar para os vestibulares. Questão 14 é uma questão de teoria dos conjuntos, ele fala, sabe-se que em um grupo de 10 pessoas o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 pessoas. Podemos afirmar corretamente que... Aí ele dá aqui as nossas opções. A ideia desse tipo de exercício é a gente sempre pensar no diagrama de Venn, né? Que é aquele das bolinhas. Então, a pior das hipóteses poderia ter, por exemplo, o seguinte, imagine que eu tenho o conjunto A e um conjunto B, separados. Se eles fossem separados, como nós temos que 5 pessoas leram A, então você coloca 5 aqui e 4 pessoas leram B. Então você já utilizou 9 pessoas. Como o meu grupo é de 10 pessoas, então necessariamente tem uma pessoa lá fora, que não leu nenhum dos dois livros. Aí, a ideia agora é você pensar que poderia ter interseção, por exemplo, assim, ó, eu poderia ter aqui o conjunto A e o conjunto B. Aí digamos que uma pessoa leu os dois livros. Como o A é formado por 5, então 4 pessoas aqui fora e aqui 3. Então, observe que você utilizou 8 pessoas, 4 mais 1 mais 3. Então, necessariamente, 2 estão lá fora. Então, o que acontece? Você sempre vai ter pessoas que não leram o livro. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, até você chegar em 5 pessoas, que é o máximo que a gente vai conseguir, mas não vem ao caso. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos dois livros. Então, a ideia é pensar no diagrama de Venn, e aí você olha, né, as possibilidades das duas bolinhas, que seria o conjunto das pessoas que leram A e das pessoas que leram B. Ou eles são disjuntos, né? Ou seja, não tem interseção, ou você vai olhando as interseções e aí você percebe um padrão, que é sempre vai ter gente que não leu nenhum dos livros, e aí no caso é a alternativa correta. Beleza? Então bora lá para a nossa próxima questão. Questãozinha aqui de probabilidade, ele fala, né? Um dado não tendencioso de 6 faces será lançado 2 vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a quanto? Então, como a gente tem, né, o lançamento de 2 dados, se a gente for pensar no nosso espaço amostral, o primeiro dado tem os 6 possibilidades. O segundo dado também tem os 6 possibilidades. Utilizando o princípio multiplicativo, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, ou seja, eu tenho 36 possibilidades. E aí ele quer que o maior número seja menor do que 3. Então, você pode ter, por exemplo, o 1 com 1, né? Um dado caiu o número 1, o outro também. Você pode ter, por exemplo, o 1 com 2. Você pode ter, por exemplo, o 2 com 1. E aí, por fim, você pode ter que os dois dados caíram o número 2. Então, você só tem essas 4 possibilidades em quantas? Em 36. Então, você tem 4 em 36. Se você dividir por 4, isso aqui dá 1 sobre 9. E aí, fechou o rolê. Essa daqui é a nossa resposta. E a alternativa correta é a alternativa D. Então, você sempre tem que lembrar, né? Quando a gente está trabalhando aqui com o espaço amostral do lançamento de 2 dados, você tem 33 possibilidades. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, assim sucessivamente. Aí você vai 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3. E o que eu quero? Quais são os meus casos favoráveis? Não pode ter um número, né, maior ou igual a 3, porque tem que ser menor que 3, então, no máximo, até 2. Beleza? Bora lá para a nossa próxima questão? Vamos lá, questão 17, ele fala o seguinte, né? Considere as funções f de x igual a 3 elevado a x e a g de x igual a x ao cubo, definida para todo número real x. O número de soluções da equação f composta com a g igual a g composta com a f. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos primeiro montar a nossa equação f de g de x. Ele quer que seja igual a g da f de x. Então, a primeira coisa, né, a ideia é você resolver sempre de dentro para fora. Então, eu vou substituir aqui a g. Então, a gente vai ter a f de quem? Da g de x, ou seja, a f de x ao cubo tem que ser igual a g de quem? Da f de x. Isto é, a g de 3 elevado a x. E aí, a gente faz o seguinte, aplica o que está dentro do parênteses na regra da f. E depois o que está dentro do parênteses na regra da g. Então, qual que é a regra da f? Ela pega o x e faz 3 elevado a ele. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 elevado a x ao cubo. Igual. Agora, eu vou pegar o 3 elevado a x e vou aplicar na regra da g. Ela pega, né, o x e eleva ele ao cubo. Então, vai ficar 3 elevado a x ao cubo. Então, eu montei aqui a minha expressão bonitinha. Agora, a gente vai fazer continha. Então, a gente vai ficar 3 elevado a x ao cubo, porque aqui não tem o que fazer. Que eu utilizo propriedade de potência, multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado
a 3x. Aqui ficou muito bom, porque temos uma igualdade de duas potências. Se eu tenho uma igualdade de duas potências e as bases são iguais, então necessariamente os expoentes precisam ser iguais. Então x ao cubo é igual a 3x. E aí a gente precisa resolver essa equação. Então a gente tem o seguinte, ó, x ao cubo igual a 3x, isso implica que x ao cubo menos 3x é igual a zero. Colocando x em evidência, a gente vai ter x que multiplica quem? X ao quadrado menos quanto? Menos 3. Isso daqui é igual a zero. Olha só que interessante, né? Isso aqui nós temos uma equação que a multiplicação está sendo igual a zero. Então, ou esse cara é zero, x igual a zero, ou x ao quadrado menos 3 igual a zero. Daqui a gente já tirou uma solução. Como aqui é uma equação de grau 2, se você isolar o 3 aqui, ó, x ao quadrado igual a 3, você vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Ou seja, se você tem o mais ou menos aqui, você gerou mais duas soluções. Então, você tem um total de 3 soluções e a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Aqui é importante a gente já pensar uma coisa, né? Porque como aqui você caiu numa equação de grau 3, você tem no máximo 3 soluções. Então, você poderia, por exemplo, não chutar, se você não saberia o que fazer, não poderia chutar a alternativa D, porque a alternativa D está mostrando para a gente 4 soluções. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos lá para mais uma questão, a questão 18. Ele fala, considere o quadrado de lado A, onde o A é maior que zero, exibido na figura abaixo. Seja A de x a função que associa a cada x entre 0 e A a área da região indicada em cinza. Ele pergunta justamente o gráfico, né, dessa função A de x no plano cartesiano é dado por quem? A estratégia aqui, então, é a gente pensar o seguinte, como é que a gente calcularia essa área A, né, essa área cinza, melhor dizendo, em função de x? A estratégia que a gente pode sempre resolver um tipo de exercício é decompor, ou seja, eu calculo a área do grandão, que é uma área que eu sei, ou seja, do quadrado. Então, a minha área em função de x, ela vai ser a área do quadrado. Aí eu vou e desconto o que eu não quero. O que eu não quero? Eu quero essas regiões brancas. Então, eu vou descontar essas duas regiões brancas, ou seja, esses dois triângulos. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base, que é o A, vezes a altura, que seria isso aqui. Bom, como até lá em cima vale A e eu tenho um pedacinho que vale x, então essa alturinha aqui é A menos x. Então, base vezes a altura, só que como é um triângulo, é dividido por quem? Dividido por 2. Beleza? Então, o que eu fiz? Calculei a área de um triângulo azulzinho. E aí, no caso, eu multipliquei por 2, porque eu tenho duas partes iguais, dois triângulos iguais. Posso cancelar esses dois carítias. Então, aqui a gente vai ter A ao quadrado menos A vezes A vai dar A ao quadrado. E aqui, menos A vezes menos x, né? Então, vai ficar mais AX. Mais AX. Ok? Aí, esse A quadrado cancela com esse. Então, no fim das contas, o que vai sobrar para mim? A de x é igual a A vezes x. Então, eu tenho uma função que tem esse formato. A vezes x. Observe que o A é um número maior que zero. Então, se você for ver, nós temos aqui uma função afim, uma função linear. Por que linear? Porque o nosso expoente aqui é 1 e nós temos uma função do primeiro grau. Então, no caso, o seu gráfico é uma reta. E olhando as alternativas, a única opção que nos resta é a alternativa D. Uma reta crescente era de se esperar, porque o número que multiplica o x, né, que é o coeficiente angular, é um número maior do que zero. Então, a reta é crescente. E aí, no caso, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos lá para mais uma questão? Vamos lá, questão 19, então vem comigo, bora lá, já se inscreva no canal aí, tá curtindo, não se inscreveu ainda, se inscreva, dá aquele ibope, dá aquela moral pro Walter. Questãozinha bacana de geometria analítica, circunferência, ele fala, considere a circunferência de equação cartesiana x ao quadrado mais y ao quadrado igual a x menos y. Qual das equações a seguir representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais? É interessante nesse tipo de exercício, né, você já pensar mais ou menos o que você precisa para você não fazer conta à toa, ou não fazer conta a mais do que o necessário. Porque qual que é a ideia aqui? Ó? Se você for pensar na circunferência, né, tá certo? Então pense aqui, ó, desenha aqui uma circunferência. Para que você tenha uma reta, né, ó, qual das equações a seguir representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais? Para você ter uma circunferência dividida em duas partes iguais, então necessariamente você precisa ter o quê? Uma reta que passe pelo centro.
Então, basta você ver qual das alternativas é uma reta que passa pelo centro da circunferência. Então o nosso objetivo é só encontrar o centro da circunferência e ver qual reta que passa por ele. Então essa é a estratégia, a gente não precisa achar a equação inteira da circunferência, a gente precisa achar apenas o centro dela, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a equação reduzida de uma circunferência, ela é x menos a ao quadrado, mais o quê? Mais y menos b ao quadrado, isso daqui é igual a quanto? Igual ao raio ao quadrado. E aí, o que a gente tem que fazer? Pegar essa equação que ele nos deu e tentar trabalhar para ficar parecida ou chegar em algo que dê para a gente comparar os valores. Então, nós temos o seguinte. A equação que ele me deu é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a quem? Igual a x menos y. Beleza. Então, a gente vai ter aqui ó, x ao quadrado menos x mais y ao quadrado mais o y igual a quanto? Igual a zero. Então, nós temos essa equação. Observe o seguinte. Não está igual, porque aqui a gente tem um produto notável. Se você desenvolver esse cara aqui, por exemplo, a gente vai ter ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa. Se a gente desenvolver, a gente vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quem? O quadrado do segundo. Chique 10. Bom, e aí o que acontece? Olha só que bacana. A gente tem que comparar as coisas bonitinhas. O x ao quadrado, check. Aqui nós temos o número que multiplica o x, que é o menos 2a. Então, menos 2a é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? É o menos 1. Então, menos 2a é igual a menos 1. Então, eu já tiro que a é meio. Opa! Aí a gente faz a mesma coisa aqui. Ó. Quem está multiplicando o y? O menos 2b. Então, menos 2b. Então, menos 2b tem que ser igual ao número que multiplica o y aqui, que é 1. Então, menos 2b é igual a 1. Então, b é igual a menos meio. O que você acabou de encontrar? O centro da circunferência, que o a e b aqui são as coordenadas do centro. Então, eu já sei que o centro é o ponto meio e menos meio. Então, agora eu preciso saber qual dessas retas passa aqui por esse ponto, tá certo? Então, meio e menos meio. Aí, no caso, né, o caminho, né, não tem muito o que fazer, não. A ideia é a gente pensar, a gente testar aqui. Observe que se você somasse essas duas expressões, olha só, meio com menos meio, isso aqui dá zero. Então, se você for ver aqui, ó, um x mais y é igual a zero. Você não tem x mais y igual a zero. Se você subtraísse essas duas equações, então você, por exemplo, fizesse meio, né, subtraísse aqui as duas coordenadas, meio menos menos meio, então você tem o quê? Meio mais meio. Isso daqui é igual a quanto? É igual a 1. Então, ou seja, né, lembrando que aqui é um par ordenado, então isso aqui é um x e esse aqui é um y. Então, eu somei os dois, né? Na hora que eu somei os dois, deu zero. Aí eu peguei o x e somei com o oposto do y, ou seja, eu fiz x menos y. X menos y deu 1. E aí, no caso, a alternativa correta é a alternativa C. Então, x menos y é igual a quanto? É igual a 1, tá certo? Então, sempre pensa que um par ordenado é formado por um x e por um y. Aí eu vi aqui qual que se encaixou. Pior das hipóteses, você pegaria cada um desses pontos, substituía na primeira equação, ver se dá verdade, na segunda equação, na terceira equação e assim sucessivamente. Quis trazer aqui uma estratégia diferente para vocês, só entendendo o que significa um par ordenado. Beleza? Vamos lá então para a nossa próxima questão? Vamos lá. Questão 20, uma questão de matriz. Questões da qual a Unicamp adora esse tipo de questão, que ele quer que você identifique um padrão. Ele fala, ó, sendo A um número real, considere a matriz A, bonita desse jeito aí, né? Então, quanto que vale A elevado a 2017? Bom, o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, pessoal, nós temos o seguinte. A ideia nesse tipo de exercício, é claro que você não vai fazer A vezes A vezes A vezes A 2017 vezes. Ele quer que você identifique um padrão. E o primeiro padrão que você vai tentar identificar é o que acontece se eu pegar A vezes A. Ou seja, se eu encontrar o A ao quadrado. Então, eu vou pegar a matriz A, que é formada aí por 1, A, 0 e menos 1, e vou multiplicar por ela mesma. Então, 1, A, 0 e menos 1. Beleza. Para a gente multiplicar essas duas matrizes, o que a gente faz aqui? Ó, né? Vou pegar aqui ó, a primeira linha com a primeira coluna. Então, primeira linha e primeira coluna. 1 vezes 1 vai dar 1, A vezes 0 vai dar 0. Então, isso aqui vai ficar só 1. Depois eu vou pegar aqui a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes A vai dar A vezes menos 1 vai dar menos A. Então, a gente vai ter A menos A, que é 0. Então, A menos A, que é 0.
0 vezes 1 vai dar 0, menos 1 vezes 0 vai dar 0. Então, tudo 0 mais 0. A vezes 0 vai dar 0, menos 1 vezes menos 1 vai ficar igual a 1. E aí, fechou. Essa é a minha matriz. Olha só que legal. Essa matriz que ele me deu, né, como resposta, é a matriz identidade. O que isso significa? A cada duas multiplicações, né, a cada multiplicação do A por ele mesmo, isso daqui dá sempre a matriz identidade. E o que é interessante? Qualquer matriz, né, de B vezes a matriz identidade, claro que se a matriz identidade for de ordem 2, a matriz B tem que ser de ordem 2. Se a matriz identidade for de ordem 5, a matriz B tem que ser de ordem 5. Qualquer matriz vezes a identidade dá a própria matriz, independente do lado que você multiplica. Isso é interessante, porque o que vai acontecer? Eu tenho o A elevado a 2017. Então, é como se eu tivesse o seguinte, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? 2017 vezes. Então, isso aqui, 2017. 2017. Só que eu sei que a cada 2, isso aqui vai me dar a matriz identidade. E eu sei que se eu pegar a matriz identidade e multiplicar pela matriz identidade, vai dar a matriz identidade. Então, o que eu preciso fazer? Se você pegar o 2017 e dividir por 2, observe que isso daqui vai dar 1008, né? Então, isso aqui vai dar 1008. E vai sobrar quanto? E vai sobrar 1. O que isso significa? Você pode fazer parzinhos 1008 vezes, né? A vezes A, A vezes A, A vezes A, A vezes A, 1008 vezes. Porque na hora que você fizer isso, você vai chegar, vamos dizer assim, até aqui. Até aqui, eu garanto que o resultado vai ser a identidade. Porque sempre a cada 2 vai dar identidade. Identidade, identidade, identidade. Então, no fim das contas, ficou para mim o quê? Até chegar aqui, que é o 2016 vezes, vai dar identidade e vai sobrar essa última matriz, que é A. E I vezes A é igual a A. Então, significa que o A elevado a 2017 vai dar como resposta o próprio A. E aí, no caso, a alternativa correta é a alternativa B. Então, esse tipo de exercício a gente precisa encontrar o padrão. E aí, o padrão, no caso, o que a gente viu? Que a cada 2 que eu multiplico dá sempre identidade. Então, fiz um parzinho, identidade. Próximo parzinho, identidade. Quantos parzinhos eu consigo fazer? 1008, porque eu peguei o 2017 e dividi por 2. Ok, porque 1008 vezes 2 vai dar 2016. Como eu quero 2017, sobra 1. Então vai ficar um número sem multiplicar. No caso, uma matriz sem multiplicar. E aí, no caso, ela que vai sobrar aqui no final. E aí, fechou o rolê. A alternativa correta aí, a alternativa B. Vamos lá? Mais uma questãozinha. Questão 21, questão de sistema de equações. Ele fala, sejam A e B números reais, considerem, então, os dois sistemas lineares abaixo, nas variáveis x, y e z. Beleza. Sabendo que esses dois sistemas possuem uma solução em comum, podemos afirmar corretamente que, se esses dois sistemas possuem uma solução em comum, é como se eu tivesse um único sistema que satisfaz, né, uma única solução que satisfaz as 4 equações. Olha que chique, né? Porque ele diz que tem uma solução em comum. Então, existe uma solução que satisfaz as 4 equações. Então, eu posso olhar isso aqui como um sistema de 4 equações. Desse jeitinho aqui, ó. Z menos y é igual a 1. Aí aqui a gente vai ter, ó, x mais y igual a 2. E aqui y mais z igual a b. Então, nós temos aqui esse sistema. Observe sempre as alternativas. Observe aqui que ele sumiu com o x e o y e o z. Então, nas suas alternativas, na sua maneira, na sua estratégia de resolução, você tem que sumir. Então, no caso, tem que aparecer apenas o a e o b que ele nos deu. Aí a estratégia fica aí ao seu critério. Se você vai querer, por exemplo, isola o x, vai substituindo até você eliminar todas as letras x, y, z e ficar apenas com a e b. Aqui uma estratégia bastante interessante é o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, vamos chamar aqui de equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a primeira equação, a equação 1, e vou somar com a equação 4. 1 mais a equação 4. Por que eu vou fazer isso? Na hora que eu somar, ó, observe, ó, x menos y, y mais z. O menos y vai cancelar com mais y. Então vai sobrar o quê? X mais z igual a quem? A mais b. Já, se eu for pegar aqui essas duas equações aqui do meio, observe, eu vou somar elas também. Esses dois caras vão cancelar, então, ó, estou somando a equação 2
com a equação 3. Então, se eu somar, a gente vai ter x mais z também. Olha que chique. Então, x mais z é igual a quanto? 1 mais 2, que é igual a 3. E aí, no caso, como x mais z é a mais b e o x mais z é igual a 3, então eu posso comparar essas duas equações, dizendo que a mais b necessariamente é igual a 3. Fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa D. Então a estratégia, né, vai ficar muito ao seu critério, como é que você faz para resolver. Eu aqui mostrei para você um caminho, uma estratégia bastante interessante, bastante rápida. O que você poderia fazer é, por exemplo, isola o x na primeira, substitui aqui na terceira, depois você pode isolar o y, substituir na segunda, e aí você vai eliminando, né, tentar eliminar todas as incógnitas x, y, z e fazer aparecer apenas o a e o b. Beleza? Vamos lá? Mais uma questãozinha. Considere o polinômio p de x igual a x elevado a n mais x elevado a m mais 1, em que n é maior que m, que são maiores ou iguais a 1. Se o resto da divisão de p de x por x mais 1 é igual a 3, o que nós podemos dizer? Vem comigo aqui. Bom, primeira coisa, a gente vai utilizar aqui o teorema do resto. O que o teorema do resto nos fala? Se eu pegar qualquer polinômio p de x e dividir ele por alguém que é da forma x menos alfa, isso aqui vai me dar um quociente q de x e vai me dar um resto. Ok? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe, utilizando aqui o algoritmo da divisão, p de x, ele é igual a x menos alfa, vezes o q de x, mais quem? Mais o resto. Lembrando sempre que as maratonas têm como objetivo estudar, tá? Não é aqui uma resolução que eu faço separadinho cada das questões logo após o vestibular e aí, no caso, eu vou muito mais direto ao ponto, como que você deveria resolver aquela questão. Como aqui as maratonas têm como objetivo levar você ao estudo, por isso que eu sempre tento trazer um pouquinho da teoria. Esse aqui é o diferencial do Walter, então já se inscreve aí no canal, porque assim, no caso, o nosso objetivo nas maratonas é estudar. Então nós temos a seguinte, esse é o teorema do resto. O que é interessante aqui? Se você pegar o P de alfa, isso daqui vai dar alfa menos alfa, vezes o Q de alfa, mais quem? Mais o resto. Alfa menos alfa, isso daqui dá zero. Zero vezes o Q de alfa vai dar zero. Então significa que P de alfa é igual ao resto. Essa é a ideia interessante do nosso teorema do resto. Ele fala que se eu pegar um polinômio P de x e dividir por x menos alguém, o P desse alguém é sempre o resto. É isso que ele está nos dizendo. Então ele falou o seguinte, P de x dividido por x mais 1 deu o resto 3. O que ele está falando? Compara aqui, alfa é igual a menos 1, certo? Porque se você tem x menos alfa e aqui é x mais 1, então necessariamente o alfa tem que ser igual a menos 1. O que ele está falando para mim aqui? Que o P de menos 1 é igual a 3. Essa é a aplicação linda, né, e direta do nosso teorema do resto. Aqui, P de alfa é igual ao resto. Então, P de menos 1 é igual a 3. Então, vem comigo aqui. Quem é o P de menos 1? Vamos substituir agora o x por menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m mais 1. Isso daqui é igual a 3. Então, a gente vai ter aqui, menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m, isso daqui é igual a 3. Menos 1, que é igual a quanto? É igual a 2. E aí ele está perguntando quando que isso aqui acontece. Observe que para você ter resultado 2, então necessariamente aqui tem que dar 1 e aqui tem que dar 1. Então NM tem que ser par. Não tem como, né? Porque base negativa, no caso que é o menos 1, elevado a expoente par, vai gerar um número positivo. Porque se você, por exemplo, tivesse aqui, n par e m par, check, já essa é a nossa resposta. Se você pega aqui, por exemplo, o n é ímpar e o m é ímpar também. Se os dois são ímpares, o n e o m, base negativa elevada a expoente ímpar dá negativo. Então ficaria menos 1 e menos 1. E menos 1 com menos 1 é menos 2. Opa, tem que dar 2, então não pode. Se um for par e o outro for ímpar, então, por exemplo, digamos que o n é ímpar, então dá menos 1. O m é par, então vai dar mais 1. Isso aqui vai dar 0. Então, neste caso, para gerar o número 2, necessariamente NM tem que ser par, e aí a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Chique 10? Vamos lá, mais uma. Eu acredito que essa aqui foi a questão mais difícil, justamente pelas alternativas você olha elipse, hipérbole, parábola e reta. Aí você começa a pensar, putz, eu não estudei, cara. Falaram que não cai esse negócio de cônicas. O que a gente faz, né? Então vamos lá.
seja I a unidade imaginária, isto é, I ao quadrado é igual a menos 1. O lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano com coordenadas reais, x e y, tais que aquilo ali acontece. Então vamos lá, a primeira coisa, vamos tentar melhorar isso daqui, ó. 2x mais yi vezes y mais 2xi, isso daqui é igual a i. Bom, aqui a distributiva, ó, 2x vezes y fica 2xy, 2x vezes 2xi, então isso daqui vai ficar mais 4x² certo? Y vezes y vai ficar mais y ao quadrado vezes i. E depois a gente vai ter ó, yi vezes 2xi. Esse eu vou fazer aqui do lado. Então, ó, yi vezes 2xi. Então, isso aqui vai ficar 2xy i ao quadrado. Só que i quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 2xy. Isso aqui vai ficar menos 2xy igual a quanto? Igual a i. Posso cancelar? Então, cancelei. Beleza. Então, ficou 4x² 4x² i mais y ao quadrado i. Isso aqui é igual a quanto? É igual a i. Olha só que legal, né? Vou colocar o i em evidência. Então, a gente vai ter aqui ó, 4x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica o i. Isso daqui é igual a quanto? É igual a i. O que a gente tem que imaginar? Esse tipo de equação complexa, a gente está imaginando a igualdade de dois números complexos. O que é a igualdade de dois números complexos? Se eu pego o complexo a mais bi igualo ele ao c mais di, dois números complexos são iguais se eles possuem a mesma parte real, ou seja, a é igual a c, e a mesma parte imaginária, b é igual a d. Então, essa é a conclusão que a gente tem em uma igualdade de números complexos. O que isso significa? Esse número complexo i é como se eu tivesse o 0 mais i. Ou, se você preferir, 0 mais 1i. Então, o que vai acontecer? Observe que aqui, ó, nesse primeiro membro, eu não tenho nada real. Então, a parte real é 0. A parte real do outro lado é 0. Tá legal? Aí, no caso, o que a gente tem aqui? A parte imaginária, que é o número que acompanha o i, é 4x² mais y ao quadrado, né? Até engasguei aqui. Isso aqui tem que ser igual à parte imaginária do outro lado, que no caso é igual a 1. Ok? Então, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Chegamos nessa equação. Essa equação aqui, ela é uma equação de uma elipse. A gente teria que, pelo menos, lembrar a ideia das equações, né? Temos aqui a equação da elipse, que é x² sobre a² mais y² sobre b². Isso daqui é igual a 1. E a da hipérbole, x² sobre a² menos y² sobre b². Isso daqui é igual a 1. A parábola eu não posso ter os dois expoentes ao quadrado. Então, ia que ser só o x ou só o y. Observe que eu tenho os dois ao quadrado, então não pode ser a parábola. Não vai ser uma reta também. Então, nesse caso aqui, para a gente resolver esse exercício, a única coisa que você teria que lembrar, é uma elipse ou uma hipérbole. A elipse tem um sinal de mais, a hipérbole tem um sinal de menos. Ah, mas eu não lembro quem é quem, como que faz para chegar, quem é o A, quem é o B. Não era esse o objetivo da questão e não vai ser aqui nesse momento que eu vou falar para você bonitinho como é que chega nessas equações. Então, nesse caso aqui, a equação da elipse é a equação que tem o mais, a equação da hipérbole é a equação que tem o menos, e aí a alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Aí no caso aqui, né, se você, por exemplo, dividir essa equação por 4, em cima e embaixo, então você teria aqui, ó, x² dividido por 1/4 mais y² igual a 1. E aí, no caso aqui, o que a gente tem? Esse valor aqui é o meu a². Quem que está embaixo do y²? É o 1. Então, esse cara aqui é o meu b². Então, você já teria, por exemplo, que a é igual a meio. E você sabe aqui que b é igual a 1. Então, você sabe, por exemplo, os valores de A e B da minha elipse, que isso aqui representa, né, distância focal, e poder, por exemplo, desenhar a elipse. Beleza? Vamos lá? Mais uma questãozinha. Questão 24 de geometria espacial. Eu adoro essa questão, cara. É uma questão muito, mas muito inteligente. Ele fala: um paralelepípedo reto retângulo tem as faces, né, áreas 2, 3 e 4 centímetros. Quanto que vale o seu volume? Vou desenhar aqui o paralelepípedo, né, para a gente. Aqui, ter a noção do nosso desenho, mais ou menos de assim.
Aí aqui, esse daqui é o meu paralelepípedo. Tem mais ou menos assim. Então vamos chamar aqui o paralelepípedo das dimensões de A, B e C. A área, né, ó, um paralelepípedo retângulo tem faces de área 2, 3 e 4. Nós temos aqui duas faces, né? Nós temos as faces AB, nós temos aqui três tipos de face. Por exemplo, A vezes B, que aqui é a base, A vezes B. Essa aqui, por exemplo, pode ser 2. Eu tenho aqui da lateral aqui B vezes C, então B vezes C. Pode ser o 3 que ele está falando. E aí só sobra para mim A vezes C. A vezes C só pode ser quem? Só pode ser o 4. Então nós temos aqui esse tipo de sistema. Olha só que legal a estratégia. Se você bem lembra, o volume de um paralelepípedo, que é o que o exercício está me pedindo, então é interessante você escreva o que eu preciso saber se eu tivesse todas as informações para calcular o volume. A vezes B vezes C. Então eu preciso fazer aparecer ABC. E aí o que eu vou fazer? Que beleza! O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essas equações. Então eu vou pegar aqui, ó, AB vezes BC vezes o AC. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 4. Então eu multipliquei o membro a membro, né? Todo mundo do primeiro membro vezes, né? Igual aí a multiplicação de todo mundo do segundo membro. Porque na hora que eu faço isso, ficou o quê? A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado igual a 2 vezes 3 vezes 4. ABC, ambos estão ao quadrado, então fica ABC ao quadrado igual a 6 vezes 4. Então significa que o meu ABC, que é o que eu queria, vai ser a raiz quadrada, né, que é a operação inversa da potência de 2, de 6 vezes 4. Aí sai da raiz quem está ao quadrado, sai da raiz o 4. Então ABC é igual a 2 raiz de 6. Fechou o rolê? Essa é a resposta. A alternativa correta é a alternativa B. Questão bastante inteligente. Claro que você poderia, por exemplo, pega o B, isola, substitui na de baixo, depois vai, isola, substitui na outra de baixo, você chega no mesmo resultado. Mas a gente tem que entender também a inteligência, né, que está por trás do exercício. Vamos lá para mais uma questão? Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aqui, questão essa de trigonometria junto com progressão aritmética. Resolvi essa questão nos meus aulões, tivemos aí recentemente um aulão de trigonometria, e aí no caso a gente tinha essa questão resolvida lá. Então vem comigo aqui, bora lá. Quer ter acesso a esses aulões? Tem um grupo do Telegram, está aí na descrição para você se inscrever lá, entrar no grupo do Telegram e você vai encontrar as lives que eu fiz de revisão para as provas das paulistas e também para o Enem, pode te ajudar. Seja x um número real entre 0 e π sobre 2, ou seja, primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Tal que a sequência tangente de x, secante de x e 2 é uma PA. Então, quanto que vale a razão dessa PA? Bom, o que a gente tem? Se eu tenho três termos consecutivos, ABC, e eles estão em PA, então significa que o B é igual a A mais C dividido por 2. Ou seja, o dobro do B é igual a A mais C. Se fosse PG, a gente teria B ao quadrado, né? Se fosse PG, só aqui um rascunho, se fosse PG, a gente teria B ao quadrado igual a A vezes C, tá bom? Na PA, a gente tem essa propriedade. Então, duas propriedades diferentes, uma para PG e uma para PA. E aí, no caso, então, vamos fazer as devidas substituições aqui na nossa expressão. O B é a minha secante, então 2 vezes a secante de x é igual ao A, que é a tangente de x, mais o C, que é igual a quanto? Que é igual a 2. Ó, vou resolver aqui a estratégia, né? A gente sempre lembrar que nós temos a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E nós temos as relações auxiliares. 1 mais tangente ao quadrado é igual, deixa eu colocar aqui o x, 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x, e 1 mais a cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. E lembrando que a secante é 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno de x, e a cossecante, ela vai ser 1 sobre quem? Sobre o seno de x. Então, nós temos aí essas relações fundamentais que a gente tem que ir para uma prova sabendo elas. E aí, no caso, o que a gente faz? Vê qual que se encaixa. Observe que eu tenho uma expressão que envolveu secante e tangente.
E nós temos uma relação que envolve exatamente secante e tangente. E aí fica ao seu critério. O que a gente pode fazer aqui? Ó, por exemplo, ó, eu posso isolar a tangente de x. Então, quem é a tangente de x? Ela vai ser igual a 2 secante de x menos 2. E aí eu pego essa expressão e substituo aqui. Então vai ficar o seguinte, 1 mais, no lugar da tangente eu vou colocar 2 secante de x menos 2 ao quadrado, igual a quanto? A secante ao quadrado de x, tá bom? Então eu fiz aqui a substituição. Então a gente vai ter 1 mais quadrado do primeiro, 4 secante ao quadrado de x. Aí aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então vai ficar menos 8 secante de x mais o segundo ao quadrado, então fica mais 4. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, trazendo a secante para cá, 4 menos 1 vai dar 3, então a gente vai ter 3 secante ao quadrado de x menos 8 secante de x mais o 5, isso daqui é igual a quanto? É igual a 0. Aí eu vou encontrar o valor da secante. Olha só que interessante, se eu encontro a secante, eu já encontrei o segundo termo da minha PA, e aí basta somar a razão para achar o 2, ou seja, encontrar a razão. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a secante de x de y, e aí você transforma essa equação numa equação de segundo grau. 3y ao quadrado menos 8y mais 5 igual a 0. Então, vem comigo aqui, ó. Y é igual a menos b, então vai ficar 8, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes o 3, vezes quem? Vezes 5. Isso tudo dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido aqui por 6. 64 menos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 é igual a 60. Então, 64 menos 60 é 2. Então, aqui dentro, opa, já pensei na resposta, né? 64 menos 60 vai dar 4. E a raiz quadrada do 4 é 2. Então, isso daqui vai ficar 8 mais ou menos 2, dividido por quanto? Dividido por 6. E aí, então, a gente vai ter o seguinte, y é igual a 8 mais 2 vai dar 10, então fica 10 sobre 6. E isso daqui, se eu simplificar, vai ficar 5 sobre 3. E depois a gente vai ter que y é igual a 8 menos 2 dá 6. Então a gente vai ter 6 dividido por 6, que é igual a quanto? Que é igual a 1. E aí, no caso, olha só que interessante aqui. O que a gente tem que perceber? Isso que a gente acabou de encontrar é a secante. Então a gente tem duas opções para ela. Secante de x igual a 5 terços e secante de x igual a 1. A secante é 1 sobre cosseno. Para ser 1, cosseno teria que ser 1. E não pode, porque já que eu estou no primeiro quadrante, o cosseno não é 1. Então, neste caso aqui, a gente não tem essa opção. Então, isso daqui não ocorre. Então, no fim das contas, a secante para a gente é igual a 5 terços. E aí, no caso, então, a gente tem a tangente de x, que é o primeiro termo. O segundo termo é 5 terços. E o terceiro termo é 2. Quem é a razão? 2 menos 5 terços. 3 vezes 2 vai dar 6, então a gente vai ter 6 menos 5, dividido por 3, isso daqui é igual a 1 terço. Fechou? Essa é a razão da minha PA. Dá para resolver de outro jeito? Dá. Você poderia, por exemplo, no lugar da secante, substituir 1 sobre cosseno, no lugar da tangente, substituir seno sobre cosseno e trabalhar com a equação que vai gerar seno e cosseno, vir na relação fundamental, substituir, chega no mesmo resultado. Mas é importante você ter aqui o seu arsenal de ferramentas, entender tudo aquilo que você pode trabalhar para você ganhar tempo na hora da prova. Vamos lá? Para a última questão. Questão 26, questão de geometria plana, questão também de trigonometria, questão de lei dos cossenos. Considere o triângulo retângulo ABD exibido na figura abaixo, em que AB é igual a 2, BC é igual a 1 e CD é igual a 5. Então, o ângulo θ é igual a quanto? É sempre interessante nesse exercício o seguinte, observe que esse ângulo θ que ele está me pedindo, ele não está em um triângulo retângulo. Então, ele está num triângulo qualquer. Se ele está num triângulo qualquer, a gente tem que lembrar ou da lei do seno ou da lei dos cossenos. Neste caso, é interessante, como eu só tenho um ângulo envolvido na parada aqui, pensar na lei dos cossenos, por exemplo. Entendeu? Porque a lei dos cossenos ela envolve um ângulo só. Então vamos lá, vamos substituir o que a gente sabe. AB igual a 1, a 2, BC igual a 1 e CD igual a 5. Então já sei aqui. Então, se você for ver, toda essa medida aqui vale 6. Posso utilizar um Pitágoras para achar o AD. Então AD ao quadrado
ele vai ser igual a 4, que é 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, ou seja, mais 36. Então, isso daqui dá 40. Então, significa que o AD, ele é igual, AD ao quadrado, a 4 vezes 10. Então, o AD, ele vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10, ou seja, 2 raiz de 10. Tá bom? Então, guarda aqui essa informação, 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. E aí eu posso, por exemplo, encontrar o AC por Pitágoras também. AC ao quadrado, ele vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, significa que o AC ao quadrado é igual a 5, ou seja, o AC é igual a raiz quadrada de 5. Então, esse carite aqui vale raiz quadrada de 5. Então, aqui é raiz quadrada de 5. E aí, eu aplico a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos fala, né? Eu pego o ângulo, vou sempre começar com o lado oposto. Então, 5 ao quadrado é igual, aí eu vou, tipo um Pitágoras, 2 raiz de 10 ao quadrado, mais raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois números que eu acabei de usar, então 2 raiz de 10, vezes a raiz de 5, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou seja, vezes o cosseno de θ. Então, a gente vai ter, 5 ao quadrado é 25, igual 2 raiz de 10 ao quadrado, a gente fez essa conta aqui. Dá quanto? Dá 40, porque 2 ao quadrado é 4, raiz de 10 ao quadrado é 10. 4 vezes 10 é 40. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, menos 2 vezes 2 vai dar 4. 10 vezes 5 é 50, então fica 4 vezes raiz de 50. Vezes o cosseno de θ. Então, a gente vai ficar com o seguinte aqui, 25, 40 mais 5 dá 45, vai para cá menos 45. 25 menos 45 vai dar menos 20, então menos 20 é igual a menos 4 vezes a raiz quadrada de 50, vezes quem? O cosseno de θ. Bom, vem comigo aqui. Menos 4 vai passar dividindo, então a gente vai ter o seguinte aqui, vou fazer menos 20 dividido por menos 4 vezes a raiz quadrada de 50. Eu vou olhar o 50 como sendo 25 vezes 2. Então, 25 vezes 2 igual a quem? Ao cosseno de θ, que ficou sozinho lá, tá bom? Menos com menos vai dar mais. O 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, a gente vai ter 5 dividido, olha só que bonito, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada do 2 é 2. Então, aqui, igual ao cosseno de θ. Esse 5 pode cancelar, então a gente vai ter que cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, se a gente racionalizar, dá raiz de 2 sobre 2. Opa, quando que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Se o meu θ for igual a 45 graus. Fechou o rolê. Aí a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então, pessoal, essa aqui mais uma maratona super bacana, super chique 10. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha gostado. Diga aí, não deixe de comentar, é claro, compartilhar. E se não se inscreveu, se inscreva agora no canal, fique por dentro, ative aí as notificações, porque este ano tem muita coisa bacana. Grande abraço para vocês e a gente se encontra sempre no próximo vídeo.